Seja muito bem-vinda no meu canal Pode Talento, o canal que valoriza o seu talento. E esse mês é um mês especial, que é o mês da mulher. É o mês que a gente luta ao nosso favor, né, contra a violência da mulher. E aí eu fiz questão de trazer uma mulher que hoje ajuda mulheres. Pastora Sabrina, muito obrigada por você vir aqui, aceitar o meu convite e falar com essas mulheres hoje o que é ser mulher de Deus nos dias de Sim, hoje. Porque existe uma confusão mental muito grande entre a mulher sábia que edifica a sua casa uhum, e a mulher que acaba apanhando em sua casa. E nesse mês especial que a gente fala com as mulheres, que tem aí a Lei Maria da Penha, que a gente quer que faça valer essa lei, quero que você se apresente. A gente não sabe quando, né, que as pessoas vão assistir esse Pode Talento e uhum. aonde pode chegar as nossas vozes, mas que seja um legado que a gente vai deixar nessa terra aqui e que as pessoas venham olhar para nós, olhar para essa fala, para esse bate-papo aqui e venham se identificar em algum assunto e buscar ajuda da forma que ela precisa. Aquela que a vida está perfeita, ok, mas que ela tenha um olhar para a vizinha, para a amiga, para a Com mãe, certeza. para o parente e ajude de alguma forma também o irmão ao lado. Seja bem-vinda, fica à vontade, que aqui é todo seu. Obrigada. Obrigada. Para quem não me conhece, sou a pastora Sabrina, sou mentora de mulheres, trabalho com batalha espiritual com mulheres e também junto com meu esposo, o apóstolo Rafael, estou aí na presidência junto com ele na Church Amor e Vida, e eu tenho certeza que hoje Deus vai falar poderosamente conosco e com cada mulher que está nos assistindo, porque Deus tem sempre algo preparado para nós. E esse tempo, eu tenho certeza que é um tempo precioso do Senhor para a gente. Que legal. Pastora, eu sou cristã, cresci em igreja desde os meus 5 anos. Na minha adolescência, me afastei da igreja e me afastei das pessoas de igreja. Aí me casei e retornei com uma depressão muito grande. Sentia muita falta, existia aquele vazio realmente. Depois me reencontrei com Deus, depois me divorciei, tive indas e vindas aí dentro de templos. E sofri dentro dessas indas e vindas, sofri abuso, sofri preconceito, sofri. Depois eu tive um divórcio que foi bem dolorido, não no sentido de amor ao marido, mas no sentido de não respeito por eu não querer mais aquele casamento. Então, eu me sinto uma mulher que foi violentada emocionalmente e patrimonialmente também. Então eu faço parte, eu levanto a bandeira da mulher cristã, lutar os seus direitos, lutar a favor e não se esconder atrás de passagens de Bíblia. Hoje a senhora é mentora de carreira não, né? Mentora Mentora de de mulheres. mulheres e lidera uma igreja junto com o seu esposo, o apóstolo Rafael. E como que é hoje? Como que a mulher chega na igreja hoje? Ela chega com esse cenário que eu estou te apresentando ou hoje as mulheres estão chegando até mais doloridas que isso? Na verdade, as mulheres elas escondem as suas dores. Elas não demonstram verdadeiramente aquilo que elas estão passando. E é com o tempo que algumas, dependendo da confiança, elas começam a se abrir. Quando elas veem a confiança da liderança, aí sim elas começam a jogar para fora em busca de uma cura. E esta cura interior para que saia a depressão, para que saia o medo, para que saia tudo aquilo que traz uma carga sobre ela, seja ela espiritual, seja ela na família ou seja ela num casamento patrimonial. Elas escondem os seus sentimentos, na maioria das vezes. Então a gente pode dizer que a igreja, ela é um pronto-socorro, e vocês são cirurgiãos, não são nem os atendentes, vocês são os cirurgiões. Na verdade, a gente está ali como um instrumento do Senhor. E essas mulheres, elas vêm com este medo. Mas quando o Espírito Santo toca o coração delas, elas acabam se abrindo e a gente vem como esse instrumento de Deus para que venha aí no pronto-socorro ajudá-las. Mas eu costumo dizer que ali dentro, depois que elas descobrem o amor de Deus, elas não começam mais a olhar isso como um pronto-socorro, mas sim como o socorro total, que é o de O Deus. acolhimento e o Isso, carinho, né? tudo. Realmente é assim que eu me sinto hoje, Amém. depois que eu já passei por algumas casas e depois que eu resolvi. Só que uma coisa que eu quero deixar claro para as mulheres é que não é só a igreja. A igreja me Sim. faz muito bem. Eu nunca pretendo nunca mais sair de um templo. Mas eu só consegui me sentir acolhida e recebida e amada depois que eu consegui ter forças
para falar para as pessoas que me agrediam, para falar para a pessoa que me maltratou, para me afastar dessas pessoas. Eu parei de lutar aquela luta que a religiosidade, e aí a senhora, eu quero que a senhora entre nesse assunto da religiosidade, de fazer correntes, de fazer campanhas, de fazer votos, até votos financeiros, para mudança e transformação de um agressor. E muitas mulheres, eu não sofri a agressão física, eu sofri outros tipos de agressões. E muitas mulheres esperam sempre uma mudança em Deus. Eu sei que existe um Deus que transforma tudo. Ele me transformou ao ponto de eu poder falar, realmente Deus transforma tudo. Mas existem situações que na minha vida eu precisei me afastar para que Deus me transformasse e transformasse a pessoa. Sim. E aí voltasse uma convivência. Só que eu, por muito tempo, eu fui religiosa de conviver naquele ambiente, uma palavra clichê, tóxica, e aquele ambiente não era favorável para que eu tivesse um bom coração. E aquele mau coração, aquele coração ferido, ele não consegue permitir que Deus entre e te transforme. Essa é a minha experiência. Aí, como pastora, como mulher de Deus e orientadora de mulheres, eu gostaria que a senhora destrinchasse esse assunto de que uma mulher, se ela deve ou não ficar com o agressor, como fazer uma busca correta dentro do templo. É claro, no caso da senhora, dentro da Church Amor e Vida, da igreja, a gente vai passar endereço, tudo Amém. Bonitinho. Mas como que ela deve proceder dentro daquilo que nós cremos e que nós pregamos hoje? Tá. O que eu sempre ensino para todas as mulheres, principalmente na mentoria, que existe um limite. E a minha visão, que você não deve aceitar a agressão em hipótese alguma. E existe respaldo bíblico para isso. Né? Pastor, até que ponto eu tenho que ficar com meu marido apanhando? Não, você não deve apanhar. De modo algum. A agressão deve ser denunciada e paralisada. E por quê? Porque existe um limite. Se você não parar, aquilo vai gerar uma morte. E a morte, a primeira morte que acontece, a primeira morte é a morte espiritual. Quando você morre espiritualmente, você já acabou com você. E aí que vem a depressão, e aí que vem síndrome do pânico, e aí que vem a ansiedade. E a segunda morte, quando você libera, a ponto de ficar com esse parceiro todo o tempo sem denunciá-lo, e provavelmente vai acontecer uma catástrofe. Então, a minha visão hoje é: não fique com um parceiro que te bate, não fique com um parceiro que te agride. Isso é caso de polícia. Ponto final. Não posso instigar uma mulher a ficar, lute por ele, ore por ele, faça as campanhas. Se ele te bate a todo o tempo, não tem como eu ser conivente com alguém que está apanhando a ponto de chegar até uma morte. Não pode acontecer isso. Então, eu posso lutar pelo meu casamento? Deve lutar. Mas existe uma visão aí, e cada uma sabe o que passa dentro do seu lar. Se existe agressão física, caso de polícia, não tem como, precisa denunciar. Tá. Falando de casos de lutar pelo casamento, Sim. em qual que é a sua orientação quando o casal casou jovem? E, claro, todo mundo casa jovem, né? Mas casou um pouco imaturo, questão de consciência de matrimônio. E no meio do caminho eles viram que não existia amor. E principalmente no nosso mundo evangélico, as pessoas acabam casando porque acreditam que não vai ter outra varoa e querem ter ali a famosa relação sexual e precisam casar porque não querem pecar contra Deus. E aí eles conduzem, na minha visão, um pecado maior, porque conduz uma vida errônea e uma relação familiar errônea e acaba tendo muitos problemas ao longo da vida. Qual que é a sua orientação hoje para uma mulher que ela se casou jovem e não tem amor nenhum, não tem amor? Só que ela tá ali na igreja há muitos anos, não são poucos, são 20, 30 anos, ela já constitui família, os filhos são grandes e ela não consegue sair. E o homem tem uma agressão não física, mas emocional. Ele aprende com ela, ele a segura. Uma relação tóxica.
bem tóxica, e aí ele conduz ela assim, ó, é que você não está orando, você não está buscando a Deus, você não está sendo a mulher sábia, ela sempre é a culpada de tudo. Você não está indo para a igreja, você não está fazendo as correntes, você não está fazendo entrega, você não está tomando santa ceia. Ela está sempre à frente de todos os problemas. Problema financeiro, a culpa é tua que gasta demais. Problema familiar, a filha está dando trabalho que você não cuidou da nossa filha. Problema de casa, não, porque você está gastando dinheiro com faxineira. Enfim, a mulher ela é culpada, né? Sim. E ela acaba sempre se martirizando. E ali ela vai buscar Deus com o coração sujo. E eu, Andréia, tá? E aí é uma fala minha, eu não consigo acreditar que Deus desça nessa mulher. Eu não consigo acreditar que Deus consegue falar com essa mulher e nem consigo acreditar que a oração dela é verdadeira. Porque pra mim, uma mulher dessa, eu te pergunto e eu mesmo me respondo pra você poder abrir a mente. Uma mulher dessa, ela não tem consciência do que ela está fazendo. E ela está ali amarrada, prisioneira, sentimentalmente ali, num sentimento errado com esse marido. Se hoje chegasse uma mulher dessa para a senhora, como que seria? Bom, eu costumo dizer, Andréia, para todas as mulheres que o namoro é o recrutamento. O namoro, ele é primordial para que você faça o recrutamento. Pastora, um recrutamento sim, você vai conhecer a pessoa, você vai analisar os defeitos, as qualidades que todos nós temos. E não tem homem perfeito. Mas vamos lá, pastora, casei e hoje sofro. Não tem como uma mulher casar sem falar eu não amo. Geralmente elas amam. Eu tô apaixonada. E elas esquecem que a paixão apaga, o amor não. Geralmente se casa muito cedo com a paixão e não com o amor. O amor verdadeiro, ele vai, se estende e é por toda a vida, mesmo com defeitos e com as qualidades principais. Porém, a paixão, ela se apaga. E ela se apaga com o fogo depois de conhecer os defeitos da pessoa. Um camarada tóxico, você conhece ele no namoro. Por isso que é importante recrutar bem o seu namorado, né? Conhecê-lo, ver os defeitos e ver as qualidades. Mas aconteceu no casamento, um exemplo. Qual é a sua dica, pastora? Qual é a sua instrução? A instrução é, sim, orar, buscar. Mas se existe um abuso emocional, que também não deixa de ser uma violência, existe um limite, ok? Ninguém pode morrer por causa que estou presa, amarrada, porque ele não me bate. Então eu vou morrer por isso. Não, existe um limite e é dentro do seu lar que você vai analisar. Eu não estou dentro do seu lar, você está dentro. Então você vai analisar o que está acontecendo. Dá para ir adiante? Eu consigo ir adiante ou eu preciso colocar um ponto final aqui? A decisão final é sempre sua. É o chamado livre-arbítrio. O que eu instruo, gosta dele? Gosto. Então busque por ele, mas busque pela transformação dele primeiro. Porque senão você vai viver desgastado durante 20, 30 anos. E aí não vai ser legal para você, não vai ser legal para ele e nem para sua família. Busque a transformação deste homem. E volte quando ele estiver transformado. Só que eu costumo dizer o seguinte, que tem mulheres que falam assim, eu vou me divorciar e aí eu tô pronta para arrumar outra pessoa. Não, ele é o seu marido. Espiritualmente falando, ok? Ele é o seu marido, você está ligada a ele. Caso, quero deixar claro aqui, no caso de um cara que te bate, que te violenta, sério, aí eu falo, caso de polícia, ok? No caso emocional, busque a transformação dele. Tem que buscar a transformação. Deus é um Deus de amor. Ele traz a transformação. Ele transforma pessoas, ele muda corações. A palavra do Senhor diz que ele tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. E ele faz isso. Tem homens na palavra do Senhor que foram transformados e foram homens destrutivos. E Deus transformou. Porém, você tem que buscar por essa transformação. Mas até que ponto, pastora? Você que analisa na sua casa. Você que vai falar, emocionalmente falando, eu não aguento mais. Eu preciso buscar pela minha transformação e pela transformação do meu marido. E busque por isso. É o famoso pagar o preço, né? Não Quando tem a gente jeito. fala buscar, quando a senhora fala buscar e pagar o preço, como que a senhora orienta a essa busca e esse preço? Qual que é esse preço a se pagar? O preço a se pagar é estar ali, orando, jejuando, profetizando, declarando a palavra do Senhor a todo tempo. Por que pagar o preço? Porque você não enxerga. Você não consegue enxergar o seu marido diferente.
Mas o preço eu vou declarar. E isso para algumas mulheres é um sofrimento. Porque ele não é bom, mas eu vou declarar que ele é bom. Ele era bom no namoro, ele era bom no noivado, mas no matrimônio, muitas vezes o homem não é bom, na visão da mulher. Então, comece a enxergar aquele namorado. Volte a enxergar aquele noivo bom. Traga lembranças, né? Sim, você precisa disso. Tirando a parte de violência, tirando a parte emocional, violentada, existe um cara bom ali que você escolheu. Então você tem que orar para que esse homem volte Renasça. a ser isso que ele sempre foi, porque tá ali dentro de você, tá ali dentro dele. Dá para buscar por isso. Mas ambos precisam se ajudar. Se querem a reconstrução do casamento, ambos precisam se ajudar, precisam estar juntos. A gente está vivendo um tempo que o divórcio está sendo mais fácil. A separação, a traição, as saidinhas de casa, a diversão com o vizinho, com a vizinha, e aí o retorno para casa só para manter a família, né? E quando se fala pagar o preço, quando se fala assim, ai, profetiza. Hoje eu não consigo enxergar mulheres com a fé do passado, com os primeiros cristãos que olha para a pedra e acredita que aquela pedra pode ser Sim. transportada. O que a senhora orienta sobre isso? Olha, eu sou a favor dos princípios da Bíblia, Andréia. Nós temos que cumprir princípios. E eu tenho que saber o que o Senhor está me orientando. Eu tenho que ir dentro dos princípios da palavra. Conforme você falou, saidinhas para a vizinha, isso já é adultério, né? O adultério, pastor, eu tenho respaldo bíblico para me separar? Você tem respaldo bíblico para se separar, mas tem mulheres que amam. Então eu não posso falar aqui para você algo que cada um vai olhar na sua individualidade. Tem mulheres que eu pergunto: você o ama? Amo. Você o perdoa? Perdoo. Busque pela transformação dele, porque senão ele vai continuar nesse erro, porque é dele. Então espere ele ser transformado, o perdoe e quando ele estiver transformado, reata esse matrimônio. Você tem esse respaldo, só que viver assim, sempre sendo traída, não é viver a felicidade, não é viver o princípio de Deus para sua vida, porque Deus diz, a palavra do Senhor diz que Jesus morreu pela igreja. E o homem, ele tem que dar a vida pela mulher. E a mulher precisa se sentir amada, assim como a igreja se sente amada por Cristo. Se ela não se sente amada pelo próprio marido, algo está errado aí. E precisa ser revisado. E para ser revisado, você tem que buscar por essa transformação individual, para que você não venha continuar a sofrer. Porque dependendo do homem, se você perdoa que é preciso perdoar, mas se você sempre deixa ele continuar ali naquele erro, ele não vai mudar. Ele precisa identificar em você, uma segurança. A igreja. Ele tem que ver em você a segurança. Ele tem que ver o amor de Deus em você. Peraí, eu me amo, eu me respeito. Ele tem que enxergar nesta mulher uma segurança. A partir do momento que o homem enxerga essa segurança na mulher, ele passa ela é segura do que ela é, do que ela faz. E ele passa a se sentir desconfortável, porque muitas vezes o homem ele é assim porque a mulher é insegura. Ela é muito insegura. A maioria das mulheres são inseguras com elas mesmas. Não se acham bonitas, não se acham competentes, não se acham boas suficientes para ir trabalhar, para cuidar da sua família. E elas são. Mas através deste olhar, elas começam a se sentir inseguras e o homem vê essa insegurança. Alguns homens percebem sim. E aí ele se oportuniza disso, né? Com dessa certeza. falha dela. A senhora falou que Jesus morreu pela sua igreja. Sim, e por que todos. o homem tem que representar Jesus. E a mulher a igreja. Sim. Então é quase que o homem tem que morrer pela sua mulher. Sim, Ele tem que cuidar dela a tal ponto como Jesus cuida de nós. E quando Jesus nos vê nos perdendo, né? Nós somos a igreja, ele faz de tudo. De tudo. Se ele tiver que fechar uma porta, ele vai fechar. Sim. Se ele tiver que você passar fome, ele vai deixar você passar fome, porque ele te ama tanto que ele quer que você enxergue só ele. Sim, Deus nos ama imensamente, mas a gente não consegue enxergar esse amor. Muitas mulheres não se sentem amadas porque não sentem o amor do Pai. E é de suma importância que todas as mulheres sintam o amor de Deus. Porque a partir do momento que você se sente amada por Deus, você não mendiga amor de ninguém. Você não pede o amor de homem nenhum, porque você tem a certeza que primeiro Deus te ama. E se você casou com alguém, aquele homem te ama.
Você tem essa certeza absoluta. E Cristo deu a vida pela igreja. O homem precisa cuidar da sua esposa, amá-la, protegê-la, a ponto de dar a sua vida por ela, se dedicar, ok? A ela. E é de suma tão importância isso, que se o homem não ama e não faz a sua mulher feliz, Deus não ouve as suas orações. As suas orações são interrompidas. É de suma importância que o homem faça a mulher feliz. Mas hoje o mundo está tão frio que as mulheres não conseguem honrar os seus maridos e os homens não conseguem proteger as suas mulheres. O inimigo das nossas almas está aí rondando de uma tal forma que a gente não consegue mais nem se sentir amada e nem fazer com que o outro nos ame. E às vezes até ama, mas a gente não enxerga esse amor. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o olhar. Esse assunto ele é tão importante porque nós estamos nós estamos lutando contra, né, agosto lilás, que a mulher não deve aceitar, a violência. Isso tudo é muito importante porque infelizmente nasceu a violência, a gente tem que lutar contra ela. Mas também tem um outro lado que nós mulheres, e aí eu falo nós porque somos mulheres, a gente tem que ser igual para todos os lados. Nós temos essa parte de levantar a bandeira que somos suficiente, e quando tem hoje eu sou solteira, né? Então eu tenho muita amiga solteira. E aí, conversas de amiga solteira. Amiga, e aquele seu namoro? Ai, não vingou. O que aconteceu? Ah, não, ele era muito pegajoso. Ele não largava do meu pé. Não, ele me ligava de manhã, me ligava à tarde. Eu falei, mas isso que é bom. Não, muito chato. Não deixava sair com as minhas amigas e que não sei o quê. E ali não é limite que ele tá colocando. Ali eu vejo, tá? Como Cristo cuidando da sua igreja. E as mulheres estão partindo esse carinho do homem para um outro lado, como se ele estivesse manipulando ela, né? A senhora concorda com isso? Visão totalmente distorcida. Hoje as mulheres querem ser também muito independentes e estão se esquecendo que pode ter um homem carinhoso, amoroso, prestativo. Mas a independência, que é legal, deixa que ela não enxergue que existe um cara que vai gostar dela, que vai amar, que vai respeitar, vai perguntar: oi, tudo bem? Onde você tá? E aí o cara perguntou onde você tá, ela já não gosta. Por causa dessa independência. Porque a gente está sendo levado a um caminho de ser independente e de não aceitar, né? Cristo cuidando. Isso não é legal. Assim como a gente faz no nosso mundo cristão, né? Não gosto muito de igreja que pega no pé, não gosto que a gente vai fugindo de Cristo. Sim, o que algumas pessoas gostam, por exemplo, de um pastor que... E aí, como é que você tá? Onde você tá? Por que você não veio no culto? O marido dela me dá cada bronca. Por que não veio no culto? Às vezes as pessoas estão numa igreja tão grande que é bom, mas sentem falta dessa atenção. E aí vão para uma igreja pequena, uma igreja menor. Aí o pastor pega no pé, mas poxa, esse pastor só pega no pé. Ou seja, a gente nunca tá satisfeito. Mas isso é o amor de Deus, isso é o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Então é de suma importância ter esse carinho de um marido, ter esse carinho de um namorado, como é o carinho de Deus para com as nossas vidas. Onde você tá? Eu tô sentindo a sua falta, né? Tá tudo bem? E às vezes essa independência faz com que a gente ache isso chato, e não é chato. E aí, trazendo essa linha de raciocínio, eu levo para todos os lados, né? A mãe com a filha, com o filho. A mãe com os irmãos, né? A irmã com a irmã, a mãe com os netos. Tudo que é carinho, a gente hoje foge bastante. Sim. E aí eu vejo, então, a gente fugindo bastante de Cristo, né? Sim. Porque se Deus que transforma os corações, Ele que coloca o amor, e a gente não quer receber esse amor, a gente tá fugindo de Cristo. Sim. E a palavra do Senhor diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. E na verdade já está esfriando. Porque essa nossa independência de tudo. Hoje eu escolho a igreja que eu vou. Hoje eu escolho onde você está, o ambiente que você quer, com quem você vai namorar, né? Você escolhe. Então, essa escolha, essa independência, muitas vezes atrapalha. E isso é ruim, porque o amor do Senhor, ele é gostoso. Ele nos aproxima cada vez mais de tudo aquilo que é bom. E a gente tem que começar a deixar esse amor de Deus tomar conta de nós. Só que o inimigo das nossas almas faz com que a gente se sinta sufocada. A gente quer independência, a gente... eu não gostei daqui, eu vou ali. Fulano me trata bem, como você falou. Ele me procura, ele me chama e eu acho isso muito pegajoso. Mas se você pega um rapaz que não te procura, que não manda mensagem, você vai falar o quê? Não me ama.
não Não me gosta de quer, mim, era não só um me lance, quer. né? Na língua era só um E, lance. então, ou seja, você não está sabendo discernir o que realmente você quer. E a igreja é isso. Ou você está muito longe porque você não tem um contato com o pastor que pergunta se está tudo bem com você, ou você está muito perto e ai, que pastor chato. Então a gente tem que entender o amor de Deus. Se Deus está permitindo alguém te procurar, é porque ele te ama e está usando alguém para te chamar de volta. Pastora, tudo bem, a senhora é pastora, cuida de uma igreja hoje, lidera Sim, mulheres, mas o quanto a senhora acredita, confia que um mundo espiritual é importante e é decisor para a nossa vida profissional, familiar, financeira, enfim, que engloba em tudo. O quanto o mundo espiritual é importante. 100%. Porque antes de acontecer aqui, já aconteceu lá, né? O céu não age, ele reage. Então, assim, você tem que acreditar que antes de eu estar aqui, já esse encontro já havia nascido no coração do Senhor. Então, no espiritual, ele já aconteceu. Antes de eu estar aqui sentada conversando com a Andréia, super nervosa, né? O que vai acontecer? O que vamos falar? Deus já sabia o que ia acontecer desse encontro. Ele já sabia das palavras que seriam lançadas, o que vai ser publicado, quando vai sair, que nem você começou. Pastora, nós não sabemos a data que vai ser apresentada, mas o Senhor já sabe. Então, no mundo espiritual, esse podcast já aconteceu. As vidas já foram alcançadas. Mulheres já estão ouvindo e vendo e já estão recebendo esta informação. O mundo espiritual é mais concreto do que eu e você aqui pegando Aqui. nessa mesa. E em contrapartida, os erros, as falhas, o sofrimento, o quanto isso também está linkado ao mundo espiritual, a sua não entrega, a sua fugida vou colocar o altar, vai. Uhum. Nós temos uma palavrinha que é muito conhecida por todas, chama-se livre-arbítrio. Você escolhe. O que Deus escreveu para você pode ter certeza que é bom, agradável e perfeito. Porque tudo que é dele é bom, é agradável e é perfeito. Mas através do nosso livre-arbítrio, a gente faz más escolhas, como más companhias, maus matrimônios, né? A gente faz más escolhas e essas más escolhas interferem sim nos planos do Senhor. E o mundo espiritual, ele se move através da sua escolha. E Deus é tão bom, tão magnífico que ele deixa você escolher. Esse é o amor de Deus. Só que ao mesmo tempo que você faz uma má escolha, ele ainda continua cuidando de você em todas as coisas. Pode ter certeza. Eu tenho uma percepção, assim, para ilustrar Deus, pelo menos na minha vida, que ele fica assim, lá na janelinha, só olhando assim, sabe? Ah, você vai para a direita? Papai tinha falado para você ir para a esquerda. Deixa assim. Aí eu tô lá, né, na direita. Aí ele vai lá na frente. Você vai continuar mesmo nesse caminho aqui? Porque olha, ali tem um outro. E eu passando. Aí veio o primeiro buraco, ó. Tentei te avisar que não era o seu caminho, você caiu, mas eu tô aqui, eu vou te levantar, tá bom? E aí, o que você vai continuar escolhendo? E eu continuando no caminho errado. Olha, outro buraco. De novo eu tô aqui, hein? Olha que coincidência. Ele é pai. Ele E aí, te vai lá e te tira do buraco. Sim. Até a hora que você fala assim, meu, você vai no Google, né? Nossa, mas esse caminho tá todo esburacado. Aí te conduz pro caminho certo. Sim. Aí ele vai lá assim, até que enfim que você me ouviu, né? Pois é. Eu tenho essa percepção de Deus. Sim. É a nossa escolha, é o livre-arbítrio. O pai, Deus é pai. E ele tá todo o tempo ali, ó. Você já viu o buraco? É igual o pai, você vai cair no. Presta atenção. A gente não fala isso com os nossos filhos? Só que eu já puxo a orelhinha, Não né? sobe aí que você vai cair. E o que a criança faz? Sobe. Porque tudo que é proibido é gostoso. Tudo que é. Sabe, já ouviu? Não clique aqui. O que a gente faz? Clica. Clica. E ainda tá em vermelho, né? Isso, o inimigo das nossas almas faz isso. Não coma do fruto. Uau. E ele foi lá, a mulher foi lá e comeu e ainda deu para o seu marido, né? Para o homem. Então, assim, tudo que é não, tudo que é proibido, o ser humano tende a ir para isso. Mas Deus, como pai, tá ali, ó, cuidado. Não vai por esse rumo. Ele ainda fala, não coma.
Não faça. Ele ainda orienta. Ele orienta, mas o livre-arbítrio interfere em muitas coisas, e é aí que entra as coisas más. Eu quero tocar num assunto que hoje a Bíblia diz que fins do tempo teria muitas pessoas, né? O anticristo, a gente pode colocar, que estaria falando Deus aqui, Deus aqui. Hoje é muito difícil você encontrar uma pessoa que não acredita em Deus ou que não fale de Deus. Ela não segue da forma que nós acreditamos que seja a verdade. Uhum. Mas ela fala que ela acredita, porque existem muitas pessoas, muitos templos, muitos mentores, Sim. muitos players, muitos coaching. Tudo tem Deus. Você vai numa reunião de negócio, tem oração antes, mostra ali, né? Eles fazem a capa que existe um Deus ali e que é Deus que conduziu aquele negócio e aquela coisa super cara. A mentoria de 50 mil, mas é Deus que está conduzindo. 50 mil, mas é Deus. Não que o dinheiro não seja de Deus, muito pelo contrário, eu acredito muito na riqueza do Senhor, em todos os aspectos. Como que a senhora enxerga hoje, a senhora hoje como líder de uma igreja, como que a senhora enxerga hoje, eu sei, a palavra correta não seria uma concorrência, mas também eu não consegui encontrar outra palavra. Essa concorrência com a palavra verdadeira. Porque tem muito lugar falando de Deus. Que bom que teria, né? Se as pessoas tivessem aquele bom coração mesmo, que bom que seria. Porque assim a volta de Cristo, assim como dizem Apocalipse, seria mais rápido enquanto o evangelho fosse pregado a toda criatura. Mas o que a senhora vê hoje? Qual que é o fundamento? Fundamento não. Qual que é a sua opinião sobre esse assunto de tantos deuses, de tantos templos? Na verdade, existe a parte boa e a parte ruim. A parte boa, o crescimento do evangelho. Sim. Onde todas as pessoas terão a oportunidade de ouvir de Cristo, e não só de ouvir, de andar com Ele, conhecê-lo. Amém? Como assim eu estou conversando com você, a gente conversa com o Senhor. Amém? E a parte ruim, muitos usam o nome do Senhor para ganhar as pessoas. Ou seja, eu não quero popularizar o reino. Eu quero ganhar vidas em prol de algo, de alguma visão humana. Então existe a parte boa, porque as pessoas vão conhecer a Cristo, mas a parte ruim, porque infelizmente existem pessoas que usam o nome do Senhor em vão para algo ou para alguma visão própria. Aí é necessário identificar o lugar onde você está, porque falar de Deus, todo mundo fala. É simples e é bonito, né? Porque mas ser amigo de Deus é diferente. É diferente. Você percebe através da intimidade da pessoa. A palavra do Senhor diz: conhecereis a árvore pelo fruto. Você vai conhecer e observar os frutos das pessoas. Então você olha os frutos daquela pessoa. Quais são os frutos dela? Estão dentro dos princípios do Senhor? Estão dentro da palavra do Senhor? Ou o foco aqui é só financeiro? O foco aqui é qual? Qual é o foco aqui? O foco é ganhar almas, o foco é visão de almas, ganhar vidas, falar de Jesus, que é o Senhor, que é o Salvador. Qual é o foco aqui? Você tem que conhecer os frutos dessa pessoa, você tem que olhar o ambiente. Eu acho que esse é um assunto que a gente gravaria aqui mais umas 3 horas, porque eu, em particular, acho que eu encontro uma dificuldade, porque a questão do fruto, eu entendo, porque nasci no berço evangélico, então eu entendo que é o fruto do Espírito Santo. Mas quem é bem cru e está aprendendo, o que eles vendem primeiro? Os frutos financeiros. Olha, eu tenho essa casa. Então, as pessoas que ainda não têm tanto contato com a Bíblia e o discernimento espiritual, acaba entendendo que aquilo ali é um fruto, aquele desenho bonito de família. Então é um assunto que vou te deixar um convite aqui para voltar, para a gente voltar para falar dos frutos do Espírito Santo. Eu ganhei aqui, eu amei, mas eu amei. Amor, sabe assim? Amor, eu ganhei. Ai. Eu amei, mas deu um ai. Sim, a mulher que sabe esperar, né? Bom, tudo bem, eu vou esperar, Senhor. Vai ler rapidinho, vai reler. Vou. Ai, meu Deus, tô até com medo desse livro já. Bom, já tô sabendo esperar, tem 4 anos que tô divorciada. A mulher que sabe esperar em todos os sentidos, acredito que não leve só pro sentido emocional, né? Todas as áreas. Todas as áreas. Pastora Sabrina, quero que a senhora fale onde que tá o seu livro. A mulher que sabe esperar. Nós temos alguns livros tanto na igreja, e também está na Amazon. Você pode encontrar na Amazon, colocar lá livros A Mulher que Sabe Esperar. Você vai estar achando esse livro, é uma preciosidade, é uma pérola, onde o Senhor me entregou
como saber esperar os projetos e os planos de Deus se concretizarem na sua vida. Mulher virtuosa, quem a achará? E a mulher virtuosa sabe sim o tempo certo do Senhor. Há um tempo determinado nessa terra para todas as coisas. Há um tempo de chorar, mas há um tempo de sorrir, há um tempo de plantar e há um tempo de colher. Você está em qual estação agora? Em qual ciclo você se encontra? E após você identificar o seu ciclo, você vai saber a estação correta que você está e vai saber esperar o plano perfeito de Deus. Você vai viver o bom, você vai viver o agradável e você vai viver o perfeito. Não pare só no bom, porque Deus tem o perfeito para você. Eu Amém. super recomendo a mulher que sabe esperar. Eu vou ler, já estou esperando, Amém. Senhor. Pastora, eu te agradeço. Eu que Fiquei agradeço. muito feliz aqui no nosso bate-papo. Quero que a senhora deixe suas redes sociais, o endereço da sua igreja, os dias que tem culto na igreja, tá? Para as pessoas que estiverem assistindo poder Amém. ir lá conhecer. Pode sentar no banco de trás, se vocês não quiserem ir na frente, mas ela manda ir lá para Indo tá bom, frente. indo tá bom. Mas fala do seu projeto de mulheres e deixa a Amém. sua palavra final. Ó, a Church Amor e Vida fica na Vila Andrade, bem pertinho ali do Terminal João Dias, na rua Catuti 168. Não importa onde você sente, o importante é você estar lá, sentir a presença do Senhor Jesus, a presença do Espírito Santo. Eu tenho certeza que você será transformado e transformada. Não pela mão dos homens, mas pelo Senhor, porque quem nos visita é o Espírito Santo. E quando ele nos visita, ele transforma o coração de pedra em carne e tudo muda na sua vida. Amém? Tenha certeza que sem fé é impossível agradar a Deus. E a mensagem é essa: sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, eu não tenho fé. Só de você estar ouvindo aqui agora essa palavra, eu tenho certeza que você tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda e que vai mudar a sua vida e a sua história. Amém? Você é o nosso convidado, às terças-feiras às 20 horas, às sextas também às 20 horas e aos domingos às 10 horas da manhã. Vem estar conosco, o Pai te espera e será uma grande alegria. Amém, obrigada. Amém. Vou deixar o convite aqui aberto, tá? Amém. Do canal No Pode Talento. Esse mês especial, Agosto Lilás, mas Amém. eu tenho certeza que tem muita Foi uma mensagem alegria para estar passar. aqui com você. Obrigada pelo convite a todos vocês. É com grande carinho que eu estou aqui. É uma honra e que Deus os abençoe em nome de Jesus. A nossa, obrigada. Amém.